Olha que legal, os passarinhos. Ai, peraí. Não para. Olá, tudo bem contigo? Hoje o vídeo vai ser num cenário diferente, domingão de Natal, como vocês estão? Esse vídeo faz parte do quadro aqui do canal, As Leituras da Vida do Kurt Cobain, que eu vou deixar aqui em cima o link. Então, vamos falar de um livro, vou falar assim no susto, tá? Vai ser o que vem na minha cabeça, que eu vou lembrando, porque eu não fiz roteiro nenhum hoje. Então, vou falar de um livro que me deu ranço depois que eu terminei de ler, mas eu adorei ler. Que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro que foi escrito ali no período vitoriano, que é o período que a Inglaterra estava sendo regida pela Rainha Vitória. Ai, tem um passarinho aqui, ele veio um susto. Pela Rainha Vitória, de 1837 a 1901, acredito que é isso. E foi escrito pela Emily Brontë. Na época, ela tinha as irmãs também que escreviam, então é bem interessante a história delas. Eu não me aprofundei muito, mas por cima, assim, elas escreviam bastante e na época a mulher não podia publicar, né? Era meio um preconceito, assim, com as mulheres para publicar, tô corcunda, né? Para publicação de livros. Então elas publicavam o livro com pseudônimos masculinos. Emily mostrou a força da escrita numa época conservadora, que não haviam publicações de obras femininas. Ela fez da linguagem um instrumento para expressar uma visão de mundo peculiar. E o que eu vou dizer desse livro, né? Esse foi um dos livros que o Kurt Cobain mandou uma cópia para Courtney Love, quando eles estavam no início do namoro. Conta a história, é uma história estranha, sabe? Não romantizem tanto a história, não pensa que é uma historinha de amor bonitinha, porque vai te dar um ranço. Na verdade, vai te gerar uns sentimentos que tu não vai entender o que tu tá sentindo. Mas conta a história da Catherine e do Heathcliff. Então a Catherine, ela vive com o irmão dela, no início do livro ela vive com o irmão dela, e o pai dela, quando ele vai para a cidade, eles moram ali numa região isolada, ali numa região de campos isolados, e o pai dela vai para a cidade, quando ele volta com o menino, que é o Heathcliff. Heathcliff, é difícil falar o nome dele. E ele não sabe, ele não explica muito bem, ele só fala que ele encontrou um menino abandonado na rua e levou pra morar com eles. Então o Heathcliff fica morando ali com eles, né? Ele começa a fazer parte da família. Então a gente vai ver todo o processo, né, dessa família. Então é um longo período. E acontece que esse livro também tem 2 narradores. A gente vai acompanhar o crescimento da Catherine, o crescimento do irmão dela, o crescimento do Heathcliff junto. E vai passando o tempo, vão acontecendo muitas coisas. Tem um período que acontece alguma coisa com a Catherine, que eles estão brincando ali perto dos vizinhos. Então ela fica um tempo na casa dos vizinhos e ela volta outra pessoa. Só que eles começam meio que um amor crescer entre eles, um carinho entre eles, meio que de namoradinhos. E nisso a Catherine vai crescendo, o Heathcliff vai crescendo. Só que a Catherine casa com outra pessoa, então fica aquele amor que não conseguiu se cumprir, sabe? E ela vai morar numa outra família, então eles começam a ter muito ódio, já começa um ódio muito grande desde quando o Heathcliff é trazido para a família. Aí acontece muita coisa mesmo. Só que um tempo depois tem 2, na verdade são 2, é como se fossem umas casas distantes entre a casa que a Catherine mora e a casa do Morro dos Ventos Uivantes, que é o nome do livro. Só que o livro começa quando o Lockwood, que é um moço que está viajando por ali, então ele meio que arrenda aquela casa ali que era da Catherine, e ele fala que quando ele vai lá no Morro dos Ventos Uivantes, que é como é que é quando a pessoa que aluga, não é inquilino, é quando o Heathcliff, na verdade, que está alugando essa casa que era da Catherine. Não sei se vai ficar de boas para compreender, mas enfim. Ele vai lá, ele é muito mal recebido, as pessoas tratam ele muito ruim, muito mal, e acontece que começa a nevar muito quando ele vai para lá, e daí ele fica empenhado, ele não consegue voltar para casa que ele alugou, então ele tem que passar a noite lá na casa do Heathcliff. Daí quando ele vai passar a noite nessa casa, ele percebe que tem uns livros ali com o nome de Catherine, e ele percebe que parece que é meio assombrado, assim, ele vê uma mão, assim, e ele acorda desesperado.
E daí, como ele não consegue sair dali, todo mundo acorda. O que aconteceu? Nossa, tem fantasma nessa casa. E daí ele diz assim, sai desse quarto. O Heathcliff, que é o dono da casa, sai desse quarto, vai dormir na sala lá. Trata ele muito mal. Então, quando ele volta para essa casa que ele alugou, acontece que a empregada começa a contar para ele tudo o que aconteceu. Então, a gente tem no início o Lockwood, que é esse moço que aluga essa casa anos depois dessa parte que foi da Catherine criança, e a empregada que acompanhou a Catherine, que conheceu ela desde pequena, ela vai contando toda a história. Então a gente entra nessa história que a empregada está contando, gente, e a história assim, tem altos e baixos, e vai gerando algo estranho na gente, porque meu Deus, a gente fica se perguntando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que porcaria é essa? E a gente vai tendo uma raiva deles e olha, é um sentimento muito estranho, mas eu adorei ter lido. E é meio história assim que é um dramalhão total, assim. Tem morte, tem nascimento, a gente acompanha um tempão da vida deles. E tem uma parte que é bem estranha também, que Bom, acho que tu vai ter que ler. Alguns críticos, por questionarem a moral do livro, sugeriram queimá-lo. Aqui no YouTube tem várias resenhas super interessantes, mas se tu não quer spoiler também, toma cuidado. Eu adorei ter lido esse livro, eu acho que o Kurt Cobain também deve ter adorado ler, porque era bem o estilo dele, de coisas que não são comuns, sabe? É uma história de amor, mas é uma história muito incomum, é uma história de muito ódio, né, de vingança. E a relação da Emily Brontë com Kurt Cobain é que ambos tinham inteligência, perspicácia e uma sensibilidade fora do comum. Tu vai acabar o livro e vai ficar se questionando assim, que história foi essa? Adorei ter lido. E o único trecho que fala do Kurt na biografia dele é essa parte, que ele mandou uma cópia desse livro para Courtney Love. E eles liam um para o outro à noite, né? Conta ali na biografia dele que ele adorava dormir com a voz da Courtney Love lendo para ele. Dica de filme também que cita esse livro e as irmãs Brontë, fala da Charlotte, da Anne Brontë e da Emily, é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Esse filme é bem bonitinho, ele é ambientado ali no período da Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de pessoas consegue sair, né, consegue passar, enfrentar a Segunda Guerra Mundial, contando lá os policiais alemães que eles tinham uma sociedade literária. Então eles deram esse nome dela, esse nome fictício, foi no susto. E um tempo depois eles se reúnem para ler e tem um trecho, uma parte do filme, que eles começam a se questionar. Eles vão ver uma obra da Anne, se eu não me engano, da Anne Brontë, e eles ficam se questionando, quem foi a melhor? Foi a Anne, foi a Emily, foi a Charlotte? É bem interessante, é muito legal de assistir depois que a gente vê o filme, que a gente lembra, olha, eu sei a história desse livro, né? É muito bom quando eu gosto principalmente de assistir filmes que citam obras literárias que eu li. É muito legal, dá um calorzinho no coração. Bom, eu vou deixar aqui embaixo também no link. Eu fico com vergonha de falar aqui na rua, mas tudo bem, né? Ninguém dá bola. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para adquirir esse livro, o link das outras resenhas que eu adorei de canais literários aqui no YouTube, que eu amo, que eu conheci esse ano de 2020. Espero que tu tenha gostado e comenta pra mim se tu tem interesse de ler esse livro, o que tu achou. Além do mais, aqui no YouTube mesmo disponível tem o filme desse livro. Então, se tu tem interesse em assistir o filme, assiste lá. Depois me conta, né? Que raiva que tu passou. E também, se tu gostar desse vídeo, te inscreve aqui no canal, curte, compartilha, porque me ajuda bastante. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Paz, amor e empatia. Bye!